Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a aula é sobre cálculo das quantidades no equilíbrio. Ou seja, nós vamos calcular as quantidades que nós temos dos participantes no equilíbrio e assim a gente pode calcular a constante Kc ou Kp. Então, meus amores, é o seguinte, vamos devagar, tá? Vamos devagar. Para você entender direitinho essa aula, o que o Gabi vai falar com vocês? Fica olhando, ó. Primeira coisa, sempre que você tem uma reação química, isso é a parte importante da aula. Sempre que você tem uma reação química, as quantidades que reagem, elas reagem estequiometricamente. O que eu quero dizer com isso? É tudo definido pelos coeficientes estequiométricos. Então, os coeficientes estequiométricos é o que determina a quantidade que reage. Essa parte é importante. E uma parte muito importante é que quando você tem equilíbrio químico, você sabe que você não vai usar todo o reagente. Você sabe disso. Você não vai conseguir usar todo o reagente. Então, você tem uma quantidade no início de reagente, tá? Você usa uma parte. Tá, essa parte que você usa, ela segue a proporção estequiométrica. A parte que reage segue a proporção estequiométrica. Só que você tinha uma quantidade no início. Essa quantidade que você tinha no início, menos a quantidade que reage, é a quantidade que fica no equilíbrio. Então você tem uma quantidade de reagente no início, reage uma parte seguindo a proporção estequiométrica, e aí você faz início menos o que reage, você tem a quantidade que você tem no equilíbrio. Beleza? Para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar assim, que eu tenho aqui um recipiente, né, uma dada temperatura, e esse recipiente ele tem 10 litros, tá bom? Olha só, 10 litros. E eu coloco 6,5 mols de N2 e 5,5 mols de H2, tudo bem? 6,5 com 5,5, tá. Após certo tempo, o equilíbrio foi atingido e verificou-se a existência, reparem aqui, de 3 mols de amônia. Levando em consideração o exposto, calcule o Kc da reação abaixo. Repare, ele só deu o que você tem no equilíbrio a amônia, ó, 3 mols de amônia no equilíbrio. Ah, mas e o N2H2? Ele não falou que está no equilíbrio, ele falou o quê? Que 6,5 e 5,5 foi quanto você colocou lá dentro. É o início seu. Então é o seguinte, ó, eu tenho um recipiente de 10 litros e no início eu tenho 6,5 de N2 e 5,5 mols de H2. Tá, eu coloco N2 e H2 lá dentro, eles reagem e aí atinge o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, são formados 3 mols de amônia. E quanto que sobrou de N2 e quanto que sobrou de H2? Essa é a pergunta dos campeões. Você tem que descobrir a quantidade no equilíbrio de N2 e a quantidade no equilíbrio de H2, para que assim você consiga calcular a concentração, para depois calcular a constante. Então, nesse exato instante, é importante você entender que o texto, ele falou, ó, no começo, no início, eu tenho tanto de reagente. E aí, depois que o sistema atingiu o equilíbrio, eu tenho tanto ali de produto no equilíbrio. Com essas informações em mãos, nós vamos conseguir montar uma tabela e assim a gente consegue entrar e calcular, né? Entrar nos detalhes e calcular o que? O valor do Kc. Então, fica olhando, olha só, fica olhando. O segredo aí é como? Montar a tabela. Montando a tabela, eu tenho aí como calcular o valor do Kc. Então, eu vou montar uma tabela assim, ó. Início, reage, forma e equilíbrio. No início, eu tenho quanto de H2? 5,5 mols, tá? E quanto de N2? 6,5, tá? E quanto de amônia no início? No início você não tem amônia, cara. No início você não tem produto. Eu vou fazer um bolo. Tá, vamos fazer um bolo. Beleza. Eu pego os ingredientes lá, antes de eu começar a fazer o bolo, entra alguém na cozinha e fala, cadê o bolo? Eu falo, poxa vida, tô no início aqui, tô no começo, só tenho os ingredientes. Então no início eu só tenho reagente. Tá, beleza. Aí eu já montei um pedaço da tabela. Outra coisa, quanto que eu tenho no equilíbrio de produto? 3 mols. No equilíbrio eu tenho 3 mols de amônia, tá bom? Então é porque se eu tenho no equilíbrio 3 mols de amônia, é porque foram formados quantos mols de amônia? Essa é uma pergunta boa. 3 mols. Então lembre-se disso. A quantidade de produto no equilíbrio, a quantidade de produto no equilíbrio, a quantidade de produto no equilíbrio é sempre igual à quantidade de produto formado. A quantidade de produto no equilíbrio é igual à quantidade de produto formado. A quantidade de produto no equilíbrio é igual à quantidade de produto formado. Então, eu vejo que foram formados 3 mols de amônia. Tá bom.
Veja bem, para que eu consiga formar 3 mols de amônia, eu usei quanto de H2 e eu usei quanto de N2? Ah, e 5,5 e 6,5. Não, não é porque você na sua casa tem uma bandeja de ovos na geladeira que você vai usar todos os ovos para fazer o bolo. Você vai usar uma certa quantidade. Então, você sabe o seguinte, que para cada 3 mols de H2, eu formo 2 mols de amônia. Da onde eu tirei isso? Ó, daqui, para cada 3 mols de H2, eu formo 2 de amônia. Beleza. Mas repare no detalhe, quantos mols de amônia foram formados? Ah, Gabi, 3 mols está aqui, ó, foram formados 3 mols. Então, eu sei que para formar 3 mols de amônia, eu uso quanto de H2? 4,5. Ah, mas eu tinha 5,5. Tá, mas usei 4,5. Eu tinha 5,5, mas usei 4,5. Então a quantidade que reage, ela segue a proporção estequiométrica. A quantidade que reage segue a proporção estequiométrica. Tá. E quanto que eu usei de N2? Eu sei que para cada 1 mol de N2 eu formo 2 de amônia. Para cada 1 de N2 eu formo 2 de amônia. Mas quanto de amônia foram formados? Ah, 3 mols, Gabi. Então eu usei quanto? 1,5. Então, nesse exato momento, eu vejo, por isso daí, que eu utilizei 4,5 de H2 e 1,5 de N2. Ah, mas você tinha 5,5 e 6,5. Tudo bem, eu tinha isso no início, mas quanto que foi usado? 4,5 e 1,5. Está vendo que 4,5 para 1,5 está seguindo a proporção estequiométrica. Está seguindo a proporção estequiométrica. Bom, aí eu continuo montando a tabela. Quem reage é reagente, por isso que eu coloquei esse traço aqui, porque reagente está do lado esquerdo. Tá. Quem formou? Ah, forma produto. Então eu coloco um tracinho ali, um tracinho ali. Tá, coloquei um tracinho aqui, um tracinho aqui. Por quê? Quem forma é produto e aqui está do lado dos reagentes. Então eu não ponho nada. Tá, agora eu preciso encontrar o equilíbrio. 5,5. Eu tinha 5,5. Usei 4,5. 5,5 menos 4,5 eu tenho quanto? 1 mol. 1 mol. Então eu tenho 1 mol de H2 no equilíbrio. Tá. Eu tinha 6,5, usei 1,5 mol. Então eu tenho quanto no equilíbrio? 5 mols de N2 no equilíbrio. Nesse exato momento, você tem as quantidades. Você tem as quantidades dos participantes no equilíbrio. Ele pede o Kc, só que Kc é concentração. Ah, Gabi, eu poderia ter feito já tudo com concentração, ter dividido 3 mols por 10 litros e ter feito tudo mol por... Poderia. Mas eu preferi mostrar assim e calcular a concentração por fim. Então agora que eu tenho essas quantidades, eu vou calcular a concentração no equilíbrio. Bom, concentração de H2, 1 mol dividido por 10 litros. Por que 10 litros? Porque lá no comecinho eu disse que o recipiente tinha 10 litros e eu estou trabalhando com gases. Beleza. Então eu vou ter 0 mol por litro de H2. Calcula a concentração de N2. 5 mols de N2 em 10 litros, meio mol por litro. Calcula a concentração de amônia. 3 mols em 10 litros eu tenho 0,3 mols por litro. Agora eu tenho as concentrações, no equilíbrio. Então, com as concentrações no equilíbrio, eu calculo a fórmula do que? O Kc. Eu calculo o valor do Kc. Eu pego a fórmula do Kc e substituo os valores. Então, olhem só, dentro do meu recipiente, no equilíbrio, eu tenho isso. Eu tenho essas concentrações que nós calculamos aqui. Que nós conseguimos calcular essas concentrações porque, através da tabela, nós encontramos quem está no equilíbrio e quanto que eu tenho no equilíbrio. Então, agora, eu sei que a fórmula do Kc vai ser produto dividido pelo reagente. Produto amônia elevado ao quadrado dividido pelos reagentes. N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Veja bem, são as concentrações no equilíbrio. Então, eu faço uma mera substituição e encontro o valor do meu Kc, que deu 180. Você repara que é muito simples, que é muito fácil. O grande segredo é você conseguir montar a tabela, lembrando sempre que a quantidade que reage é sempre a quantidade estequiométrica. E se você pegar o início menos quanto reagiu, é a quantidade que eu tenho no equilíbrio. Posso fazer mais um exemplo, gente? Exemplo 2. Olha só.
Um frasco mantido a 25 graus Celsius foi preenchido exclusivamente com tetróxido de nitrogênio, N2O4, ficando com a pressão total de 3 atm. Ou seja, tem um frasco, né? Nesse frasco eu coloquei N2O4 na pressão de 3 atm. Tá? Nessas condições, N2O4 se desproporciona, formando o dióxido de nitrogênio, NO2, segundo a reação. E ele me dá essa reação aí. Você fala até aí, tudo bem. Mantida a temperatura, após atingido o equilíbrio do sistema, verifica-se que a pressão parcial de N2O4 é igual a 2,25 atm. Considerando o exposto, calcule o Kp da reação dada. Você fala, gente do céu, presta atenção. Quando tem o equilíbrio químico, eu sei que eu tenho 2,25 atm de N2O4. Ah, mas eu tinha 3 atm. Então, no equilíbrio, eu tenho uma quantidade que exerce a pressão de 2,25. Então reagiu quanto? Vamos montar aqui? Vamos montar? Olha só, eu tenho a reação. Olha só, no começo eu tenho 3 atm de N2O4. Tá, beleza. Quanto que eu tenho de NO2? Nada. Então eu tenho uma certa quantidade no início, que essa quantidade exerce uma pressão de 3 atm. Tá. No equilíbrio, eu vejo que eu tenho uma certa quantidade que exerce uma pressão de 2,25. Mas por que caiu a pressão? Porque uma parte disso reagiu. E como você sabe que eu posso considerar que pressão e número de mols são grandezas diretamente proporcionais, né, quando tem a temperatura constante e volume constante, então a gente pode trabalhar tudo em atm. Então, nesse exato momento, eu penso assim, se essa quantidade que eu tenho no equilíbrio está exercendo uma pressão de 2,25, quanto que reagiu? Se eu faço 3 atm menos 2,25, eu acho que reagiu 0,75 atm de N2O4. Então, reagiu uma quantidade de N2O4, que é a quantidade que reagiu, exercia, né, uma pressão de 0,75 atm. Então, eu trabalho tudo em atm. Então, eu posso fazer essa relação? Posso. Então, olha só, quanto que reagiu de N2O4? Já a gente vai falar em atm direto. Reagiu 0,75 atm. Tá. Só que aí, quando reage, o N2O4 forma NO2. Tá bom, então eu coloquei já um traço aqui, porque quem reage é reagente, então o NO2 aqui eu ponho um traço, já era. Tá, quanto que formou de NO2? Tá, já coloco um traço aqui, porque quem forma é produto, né? Então já, beleza. Aí agora, vamos lá, quanto que formou? Eu sei que a proporção estequiométrica é 1 mol de N2O4 está para 2 mols de NO2, certo? Você fala certo. Aqui, 1 mol desse está para 2 desse. Eu descobri que reagiu 0,75. Por que eu descobri que reagiu 0,75? Porque eu tinha 3 ATMs. E no equilíbrio é quanto sobra? Sobrou 2,25 ATM. Bom, se eu tinha 3 e sobrou 2,25 é porque reagiu quanto? 0,75. Então, eu formei quanto de NO2? 1,5 ATM de NO2. Então, no equilíbrio, eu vou ter 1,5 ATM de NO2. Agora, eu tenho as pressões parciais no equilíbrio de todos os participantes. O texto pedia para que você calculasse o Kp. Aí é muito fácil, né, gente? Porque Kp vai ser a pressão de NO2 ao quadrado dividido pela pressão de N2O4. Aí eu faço uma simples substituição e chego que Kp é igual a 1. Eu acho legal aqui porque quando falam que Kp é igual a 1 ou K é igual a 1, a maioria das pessoas acham, né, que a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes ou a pressão dos produtos vai ser igual à pressão dos reagentes. Nem sempre, né? Porque olha nesse caso aqui, como aqui é ao quadrado, aqui a pressão do NO2 é 1,5, né? 1,5 ao quadrado, 2,25, né? Então não é porque deu 1 que necessariamente que a concentração ou pressão dos produtos vai ser igual aos reagentes, né? É interessante vocês terem essa visão. Mas voltando aqui, vocês viram que eu calculei o Kp da mesma maneira que eu calculei o Kc ali no exemplo anterior. Muito fácil, muito tranquilo, muito de boas. Agora, eu vou fazer uma observação mais voltada para quem faz segundas fases, né? Olha só, quando você faz segunda fase, aparece um tal de grau de equilíbrio, que é o alfa, que mostra a porcentagem de reagente limitante que efetivamente se converte em produto, para que o sistema entre em equilíbrio. Acabei de ler um negócio, está escrito, você fala, cara, não entendi nada. Se você voltar ao exemplo anterior aqui, você viu que dos 3 ATMs que você tinha,
só 0,75 reagiu, certo? Você fala, certo, tudo bem. Eu descobri isso porque o texto, né? Se você volta ainda mais aqui, né? Se você volta tudo isso ainda mais, o que acontece? O texto falava que no equilíbrio eu tinha 2,25 ATMs, né? Então, com essa informação, eu descobri quanto que reagiu. Fácil, gente. Você fala, tranquilo isso, tá? Então, eu tinha 3 ATMs e reagiu 0,75. Você fala, tudo bem. Olha só, 3 ATMs é quanto que eu tinha? 100%. Então, se reagiu 0,75, eu falo que o alfa daquela reação é de 25%. Tá, então eu falo que o alfa ali é igual a 25%. Então, dos 3 ATM reagiu só 0,75, isso significa que eu tenho ali quantos por cento reagindo? 25%. Se você parar aqui, você fala, não tem problema nenhum, tá fácil. Só que tem um detalhe. Eu escrevi, olha só, é a porcentagem de reagente limitante que efetivamente se converte em produto. Tá fácil, só que tem um detalhe. Olha só. Vamos imaginar que o cara te dá uma tabela assim e fala assim, ó, você tem 0,3 mols por litro de N2, 0,2 mols por litro de O2, tá? E o alfa é de 60%. E você tem que descobrir as concentrações dos reagentes e dos produtos no equilíbrio. Você fala, e agora esse alfa? Você vai aplicar o alfa no N2 ou você vai aplicar o alfa no O2? E aí você fala assim, cara, eu não sei. A única coisa que eu posso falar é que NO é zero, porque o produto, no começo, o produto é zero. Você fala, a única coisa que eu consigo falar, não, você consegue falar mais uma coisa. É importante você lembrar o seguinte, essa porcentagem aqui, ó, lê comigo, deve ser aplicada ao reagente limitante, que no caso será o gás oxigênio. Por quê? Veja bem, fazer rápido aqui só para você entender. Você vê que a cada 1 mol de N2, você tem 1 mol de O2, certo? Se você falar, vamos supor que o rendimento fosse 100%, eu usaria todo o reagente. Se você pegar 3 mols por litro de N2, você precisaria de quanto? De 0,3 mols por litro de O2. E eu não tenho 0,3 mols por litro de O2. Se o rendimento fosse 100%, se eu usaria tudo, se você usasse tudo. Então significa que o N2 ele está em excesso. Se o N2 está em excesso, quem que é o limitante aqui? É o O2. O limitante é o O2. Então, nesse exato momento, eu sei que, como o O2 é o limitante, eu sei que 60% do O2, porque eu descobri que o O2 é o limitante, fazendo um teste, eu descobri que 60% do O2 reage para dar o equilíbrio químico aí. Então, eu vou fazer as contas utilizando o O2. Então, olha só, eu tenho 0,3 mols de N2, 0,2 mols por litro, né, de O2 e 0 de NO. E o alfa é de 60%. Então eu vejo que 0,2 mols por litro do O2, que é o limitante, que eu provei para vocês que é o limitante, né, eu vejo que só 60% reage, ou seja, 0,12 mols por litro de O2 vão reagir. E aí, com isso em mãos, eu monto a tabela, né? Com isso em mãos, eu monto a tabela. Então eu falo, 1 mol de N2 está para 1 mol de O2. Tá, se reagiu só 0,12 mols de O2, por que que eu sei? Porque é o 60%, vai me dar quanto? 0,12 mols de N2. Beleza, então eu vou ter 0,12 mols por litro de N2, tá bom? Aqui é mols por litro, então aqui vai ser mols por litro. Então, nesse exato instante, coloco um traço no NO, porque NO é quanto é formado, coloco um traço no N2 e no O2, porque N2 e O2 reage e não forma, né? E aí eu calculo quanto que foi formado de NO. Eu sei que, veja bem, que a cada 1 mol de N2 eu formo 2 de NO. Quanto que reagiu de N2? 0,12 mols por litro. 0,12 mols por litro. Então, eu vejo que foram formados 0,24 mols por litro de NO. Então agora eu consigo encontrar as concentrações no equilíbrio de todo mundo. Ah, como assim? Ah, você tinha 0,3 de N2, reagiu 0,12. Então no equilíbrio eu vou ter 0,18 mols por litro de N2. Quanto de O2? Eu tinha 0,2 mols, reagiu 0,12. Ah, e como que você sabe? Por causa dos 60% ali, ó. Então, sobrou no equilíbrio 0,08 mols por litro. E a quantidade de produto formada vai ser sempre a quantidade de produto no equilíbrio. Então, se eu precisasse calcular o Kc disso, né, seria como, né? Kc
vai ser concentração de NO elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de O2. Substituo os valores e encontro que o Kc disso, né, vai me dar igual a 4. Então, é legal você entender, porque às vezes o vestibular, né, isso cai em segundas fases. Né? Ele fala assim, ó, o alfa da reação é tantos por cento. Calcule o Kc. Você fala, meu Deus do céu. Você tem que, primeira coisa, perguntar, se eu tivesse rendimento de 100%, qual é o reagente limitante? E em cima do limitante eu calculo a porcentagem e aí eu faço todas as contas. Beleza, meus amores? Muito obrigado e bons estudos. Tchau, tchau!